Então vamos lá, a gente já viu o primeiro corte, é o corte total ao pleno. Agora a gente vai ver o segundo tipo, que é o corte composto ou corte em desvio. Então lá no corte pleno, a gente usa aquele corte onde eu tenho detalhes que estão na mesma direção, todos alinhados. No corte em desvio, olha bem essa peça, nós temos detalhes que estão fora, um detalhe está desalinhado com o outro. Então, se a gente passasse um corte total aí, direto, um corte reto, uma linha reta, ou a gente ia cortar os furos redondos, ou a gente ia cortar o furo retangular. Se você cortar só o furo redondo, você perde o furo retangular. Se você cortar só o furo retangular, os furos redondos vão sair do desenho. Então, não pode, eu tenho que ter um corte que me mostre os três detalhes. Aí observa a linha que indica onde o plano de corte passa. Ela vai desviando. Olha aí nessa vista superior, aí, ó, nos desenhos mais à direita de vocês, a vista superior. A linha de corte, ó, quer dizer o seguinte: o plano de corte ele vem nessa direção, sobe, desvia para cima, passa pelo corte retangular, desce, pega o outro furo redondo e sai, certo? Então esse é um corte em desvio, ok? Ou corte em composto. Composto por quê? Porque ele é composto de mais de um plano de corte. Aí nesse caso nós temos dois. O plano que está passando pelos furos redondos, ó, são duas linhas, mas aí é um plano de corte só. E o plano de corte que está passando pelo furo retangular na parte de cima. Então dois planos. Essas linhas que foi o desvio a gente não conta como plano de corte, né? E nota, então, na superior nós estamos indicando o corte, na frontal nós estamos representando. Aí se você observar, olha lá, só achurou aonde é maciça, onde o plano de corte está encostando a peça. Nota que onde eu tenho os dois furos redondos e o furo retangular no centro, não tem achura, porque é a parte vazia, né? Naquele vazio o plano de corte não está encostando na peça, certo? E nota que olha na superior, aonde a linha de plano de corte desvia, em cima não aparece nada, é uma achura normal, tá? Não tem uma linha de campo que ele desviou ali nada, na vista frontal, ó. Ela é achurada normalmente, entre o furo redondo e o furo quadrado é só uma achura ali, ok? Os alunos têm muita dúvida com isso. Então qual é o tipo de corte? Esse corte é um corte em desvio. Qual é o nome do corte? Corte AA, está ali, né, embaixo da vista frontal. Isso aqui é uma outra peça, um outro exemplo de corte em desvio. Está aí, ó, eu poderia ter pego, ele pegou o furo redondo, né, traseiro ali, mas eu poderia ter pego o furo redondo mais da frente, tá? E aí passou a linha que indica o plano de corte, entrou, pegou o furo redondo, desviou para pegar o furo quadrado e saiu da peça. Então, qual o tipo de corte? Corte em desvio. Qual é o nome do corte? Corte AA, ok? Esse é o terceiro tipo de corte, é o meio corte, certo? Esse tipo de corte ele é usado em peças simétricas, né? Então, nota que um lado da peça é igual ao outro. Então, é uma peça que tem simetria. Então, ao invés de a gente cortar a peça inteira, a gente pode economizar tempo e representa só a metade dela em corte. Então tá ali, ó, eu tirei só um pedacinho da peça até o meio, vem com o corte até o meio da peça, tira aquilo, e aí aparece o desenho em corte dessa maneira. A gente vai ver esse corte na vista frontal, então tá lá, na vista frontal aparece o corte, metade da peça em corte, né? Na superior a gente indica o corte, ó lá, com a linha traço e ponto, né? Com as extremidades da linha mais espessas, duas setinhas, né, apontando, né, para o sentido que a gente vai observar, e as letras maiúsculas. Então, o tipo de corte é o meio corte, e o nome desse corte é o corte AA. Esse é um outro exemplo de meio corte, tá? Uma peça cilíndrica também. Então, ela é simétrica, já que ela é cilíndrica, né? Então a gente pode representar ela em meio corte. Então, tá o corte na parte inferior aí, ó, meio corte. Aí vocês poderiam me perguntar assim, mas e a outra metade que ficou inteira? Eu não teria que ter uma linha tracejada? Que é igual nessa peça, ela tem um furo. Então embaixo a gente está vendo essa aresta aqui do furo, de baixo. Em cima eu teria que ter essa aresta também, só que ela teria que ser tracejada, né?
Só que, lembra que eu falei, onde tem achura não tem linha tracejada. Então essa é a ideia. Esse corte, a gente não vai mostrar linhas tracejadas. Até porque, se a gente usou o meio corte, significa que a peça é simétrica, então em cima é igual embaixo. Então você sabe que ali dentro vai ter uma aresta que é a aresta superior do furo interno aí da peça, certo? Então não precisa fazer linha tracejada. Só que voltando à peça anterior, a gente tem que ter a linha de centro. Então nota que essa peça tem dois furos, né, nos cantos, nas extremidades, e um furo central. Então aparece linha de centro em todos os três furos. Olha na vista frontal, tem três linhas de centro, três linhas traço e ponta aí, que nesse caso estão indicando o eixo dos furos aí, as linhas de centro. Okay? Então continuando, o quarto tipo de corte é o corte parcial. Tá? Corte parcial. Quando que eu uso esse tipo de corte? Então eu tenho uma peça, tá? E eu tenho um detalhe só em alguma regiãozinha da peça, só num cantinho ou só no meio da peça. Então ao invés de eu cortar a peça inteira, representá-la inteira em corte, fazer a achura na peça inteira, eu corto só aquele pedacinho que eu quero chamar a atenção naquela peça. Só onde tem aquele detalhezinho ali, só naquela regiãozinha onde está o detalhe. E aí tem uma peça aí, ó. Essa peça tem um furo, né, na parte da frente, então eu não preciso cortar a peça inteira, eu cortei só esse pedacinho do furo. E aí a gente vê em corte só esse pedacinho do furo. Esse é o corte parcial. Detalhe para esse corte que a gente não tem indicação de corte com aquela linha traço e ponta e as setinhas. Tá? A indicação deste corte é essa linha sinuosa que está aí, ó, uma linha feita à mão mesmo, à mão livre mesmo, tá? Ela é assim, sinuosa mesmo, né? Ondulada, que a gente faz à mão. Essa linha ela é feita assim justamente para chamar a atenção, como se ela estivesse indicando que é o corte parcial mesmo, tá? E aí a gente tem a achura normal, tá? E também a gente não precisa escrever o nome do corte, tá? O tipo de corte é corte parcial e não aparece nome de corte. A gente olha e vê onde está sendo feito o corte só ali na vista frontal. Né? Nas outras vistas não vai mostrar nada desse corte aí. Outros exemplos de corte parcial, essa figura direita aí, é como se fosse um garfo, né? Ela tem dois furos, né, nessa extremidade, tem um furo lá atrás. Aí ele faz o corte, olha lá, só naquele pedacinho onde a gente tem um furo, o corte parcial. Não precisa indicar, não precisa colocar o nome. Aliás, a indicação dele é a linha sinuosa e as achuras. Tá? Já essa figura mais à esquerda, também é uma peça cilíndrica, né? É uma bucha, aí, um espaçador. Tá? E aí a gente nota que ele tem um furo, né, na parede interna ali, ó, tem um furinho de diâmetro de 6 milímetros. Então, para eu não preciso cortar a peça inteira. Ele chamou a atenção só para aquele furo e o rebaixozinho ali, esse rebaixo de 22 milímetros. Né? A peça, o diâmetro maior dela ó, é 32 e esse rebaixo da frente, o diâmetro é 22 milímetros. E eu tenho um furo ali na parede de diâmetro 6, tá? Então, ele só para mostrar esse detalhe desse furo do rebaixo, ele cortou só esse pedacinho aí, um corte parcial, certo? Então, agora só para gente uma imagem só para a gente comparar os tipos de corte. Corte total, a mesma peça, tá? Sendo cortada de maneiras diferentes. Corte total, embaixo é o meio corte. Nota que na vista frontal a gente tem a indicação do corte, na vista lateral esquerda, né? Desculpa. E na vista frontal a gente tem a representação do corte. E o último desenho é o corte parcial. Então não tem indicação, tá? É só a linha sinuosa aí feita à mão livre. E não aparece linha tracejada, né? Lembre-se disso. Então, finalizamos os cortes aqui, agora a gente vai entrar na omissão de corte. Omissão de corte é um outro recurso. Para que serve isso? Né? Bom, nós temos aí duas peças, né? E aí essas peças são muito semelhantes, porém elas não são iguais. Né? São parecidas, mas não são iguais. Qual a diferença? Essa peça de cima, ela é toda maciça, e a outra peça, ela não é maciça, ela só tem um reforço. Esse reforço a gente chama de
nervura, ou também é conhecido como mão francesa. Alguns de vocês devem conhecer com esse nome. Na verdade, a gente chama de nervura, né? É um nome mais técnico. Nervura. Então, se a gente fizer, vocês devem concordar que se a gente fizer um corte no meio dessa peça, nas duas, e olhar o corte, a gente vai ver a mesma coisa, basicamente. Né? Então, quando a gente vai desenhar, a gente vai ver a mesma coisa, praticamente idêntico mesmo. Né? A inclinação, o L deitado com aquela inclinação e o furo. Certo? Então, quando a gente vai desenhar, como que a gente faz para diferenciar uma peça da outra? Porque essas peças não são iguais, não é a mesma peça. Aí está aí a representação em corte, né, achurado. Então eu pergunto a vocês, essa representação é de qual das duas peças? Né? Então a omissão de corte ela é usada para isso, para eu diferenciar o corte dessas duas peças. Tá? Essa parte que está achurada aí, a vista frontal que está achurada, é da parte da peça maciça, essa peça que está mais acima aí. Então, ó, essa representação que eu tenho a achura na vista toda é a da peça maciça. Essa representação aqui é a representação que aparece com omissão de corte. Olha a diferença da vista frontal de uma e da outra. Olha lá, na nervura, exatamente a nervura, não aparece achura. Olha lá, ó, tem a nervura aqui e aí a representação dela não vai ter nervura. Então isso é a omissão, eu estou omitindo o corte, não estou mostrando o corte naquela parte. Tá? Então onde que a gente tem omissão de corte? Em braços de engrenagens e polias, então tá ali. Ó. A gente tem polias raiadas, né, que a gente fala, tem braços, e engrenagens raiadas também. Então quando a gente corta a engrenagem ou a polia, quando você cortar ela no meio, ó, cortou no meio, ó, corte A. Na vista lateral, que a gente vai ver o corte de frente, olha o braço da engrenagem. Não tem achura, tá? É porque eu tenho omissão de corte. Então, braços de engrenagem, os dentes das engrenagens também, pode observar que os dentes não estão achurados, né? E no corte, eu cortei o dente exatamente no meio do dente, e na parte, na lateral esquerda, não está mostrando achurado. Orelhas de porcas, manípulos, se a gente cortar essa porca aí, essa orelha, essa parte da orelha não vai ser achurada. Tá? Nota essa peça aí, ó, ela tem de baixo, essa última que apareceu, ela tem nervuras e tem orelhas também. Embaixo tem 4 orelhinhas. Olha lá a representação dela mais à direita. As nervuras e as orelhas não recebem achura. Então essas são partes de peças que não são achuradas. Esse recurso é chamado de omissão de corte, só para a gente diferenciar uma peça maciça de uma peça oca. Tá? Bom, então, sobre cortes e omissão de cortes, né, a gente finaliza por aqui. Lembra vocês, né, é importante que vocês assistam, revejam os vídeos lá de desenho básico, tá? Para vocês relembrarem algumas coisas que eu estou falando aqui, as vistas, né? Como enxergar essas vistas. Tá? E estudem também a apostila, esse assunto está todo na apostila lá, mais detalhado, com praticamente os mesmos exemplos daqui. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem no ambiente virtual. Um abraço e até a próxima videoaula.